Hoje vamos analisar a empresa que é responsável por 33% de toda a energia que é transmitida aqui no país, sendo ela responsável por 94% da transmissão do estado de São Paulo e que conta com mais de 21 mil quilômetros de linha de transmissão, além de estar presente em mais de 17 estados aqui do país e é conhecida por muitos por distribuir dividendos generosos. Lembrando que essa empresa já passou aqui pelo canal uma vez e só que está precisando de uma atualização de seus resultados. Então nesse vídeo vamos analisar a empresa ISA-CTEP, código de negociação TRPL3 e TRPL4, seus resultados mais atualizados. Então se você está em dúvida sobre investir nessa empresa ou não, esse vídeo de análise pode te ajudar. Lembrando que essa é minha análise de fundamentos, então não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa de horário quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa ISA-CTEP. Aqui na análise eu vou trazer uma breve história da ISA-CTEP, dados da Bolsa de Valores, fontes de receita, resultado mais atualizado que até então do primeiro trimestre de 2023, histórico da sua receita, lucros, fluxos de caixa, claro, o endividamento junto com seus dividendos. E para não ter maiores distorções nos resultados, eu vou trazer aqui somente os números do resultado regulatório divulgados pela empresa. E no final aqui do vídeo de análise eu faço um checklist como se fosse um resumo da empresa e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na ISA-CTEP. Então fica aqui até o final de nossa análise. E se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, deixar o like, porque aqui tudo é feito na mão, pesquisando todos os dados oficiais das empresas da melhor maneira, trazendo informações verídicas aqui para você. Então vamos começar. A ISA-CTEP é uma empresa brasileira de transmissão de energia que foi fundada mesmo em 1999 como parte da privatização do setor elétrico aqui do país. Iniciando então suas atividades, somente em 2001 ela obteve a concessão para operar e manter a rede de transmissão de energia elétrica em todo o estado de São Paulo e ao longo dos anos ela expandiu suas atividades para outros estados brasileiros, participando de diversos leilões e ao longo do tempo aqui a ISA-CTEP foi investindo em tecnologia, inovação, responsabilidade socioambiental, visando assim garantir confiabilidade e eficiência de todas as suas operações, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável aqui do Brasil, já que ela tem uma parcela relevante aí de market share, ela tem uma grande parte aí da margem de mercado nessa parte de transmissão de energia aqui no país. E a ISA-CTEP hoje é controlada pela ISA Capital Brasil, com 89,5% das ações ordinárias e 9,73% das ações ficam com a Eletrobras, uma estatal, e os outros acionistas ficam mais pulverizados aí nessa parte de ações ordinárias. Vamos aos dados da Bolsa de Valores. Nome da empresa: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, código de negociação TRPL3 para as ordinárias e TRPL4 para as preferenciais. Fundação 1999, setor de atuação utilidade pública, segmento energia elétrica, segmento de listagem é o nível 1, free float total de 28,39%, sendo que o free float das ordinárias, das ON, é somente 10,5%. Ela tem 80% de tag along nas ON e só 0% nas preferenciais, nas PN, e o valor atual de mercado dela é 17,9 bilhões. A ISA-CTEP trabalha com ativos de transmissão e a transmissão de energia é uma concessão. Então a empresa ela participa de vários leilões para ganhar as licitações, por essa concessão. Aí tem um projeto de acordo com o que foi acordado no leilão, de tantos quilômetros de linha de transmissão que a empresa precisa construir, e nisso aí quando ela ganha esse leilão, ela estipula um preço, uma tarifa que é chamada de RAP, Você vai ver até eu falando bastante aqui que a receita anual permitida, que é efetivamente o quanto que a transmissora ganha depois que ela estrutura e constrói toda a linha de transmissão e entrega para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E é um dos negócios mais rentáveis da Bolsa de Valores, na minha humilde opinião, porque olha só, depois que a empresa faz os primeiros investimentos para construção e estruturação das linhas de transmissão, a empresa então só vai trabalhar com o necessário para fazer a manutenção, para ela continuar operando, e com isso vai só recebendo aquele dinheiro. Então esse setor é um setor caracterizado por margens mais altas e por alta previsibilidade de receita, até o ciclo da RAP e reiniciando, e ela vai estipulando novos valores, vai atualizando. Então é um setor assim bem bacana e com previsibilidade de receita muito grande também.
E já entrando um pouco mais na análise, né, as empresas desse segmento de transmissão, elas são um pouco diferentes de serem analisadas. Eu já até falei isso no vídeo de análise da Taesa e no antigo vídeo da ISA-CTEP, mas não custa eu repetir aqui. Porque é o seguinte, existe o resultado IFRS, que é o resultado das normas internacionais de relatório financeiro, que foge um pouco da dinâmica do segmento de transmissão aí da ISA-CTEP ou da Taesa. Aí a gente tem que analisar mesmo, certo? A gente pegar pelo resultado regulatório que vai representar melhor o real resultado que as empresas de transmissão têm. E já entrando nesse resultado do primeiro TRI de 2023, temos que um dos principais destaques foi o aumento em 20% da receita, tirando a parte da RBSE, que é um pagamento da rede básica do sistema existente. Então, nesse sentido aí já teve um aumento muito bacana. Outro ponto, o EBITDA do primeiro TRI de 2023 totalizou 739 milhões, ou seja, em um aumento de 207 milhões frente ao primeiro TRI de 2022, um aumento de 38,9%, e já a margem EBITDA desse trimestre encerrou em 82,9, 8,5 pontos percentuais acima do primeiro TRI de 2022. E esse resultado acaba sendo um reflexo no aumento da receita líquida devido principalmente ao momento do crescimento que a ISA-CTEP está ocorrendo por alguns motivos. O primeiro é a entrada de operações dos novos projetos, já vou entrar aqui nos investimentos dele daqui a pouco, e as melhorias e Greenfield nos últimos 12 meses. Segundo, o impacto positivo do reajuste inflacionário, né, pelo IPCA no ciclo da RAP 2022-2023, porque as RAPs, a receita anual permitida, que eu até comentei, elas vão se atualizando aí também. Terceiro ponto é a recomposição parcial do recebimento da RBSE a partir do primeiro TRI de 2022, aí refletiu aqui agora nesse primeiro TRI de 2023. E o quarto, teve uns maiores custos e despesas também que impactaram um pouco no resultado. O EBITDA da participação da ISA-CTEP nas empresas operacionais não consolidadas totalizou 146,6 milhões no primeiro TRI de 2023, ou seja, em um aumento de 91% em relação ao primeiro TRI de 2022. E pelos fatores aí que a gente falou anteriormente, o lucro líquido desse primeiro TRI de 2023 foi de 306 milhões, ou seja, em um crescimento de 171,9% frente aos 112 milhões registrados no primeiro TRI de 2022, o que apresenta um aumento de 193,5 milhões entre um trimestre e outro. E a ISA-CTEP continua aí com um capex crescente, então dá para ver que a empresa continua focada em investimentos, projetos de expansão, sendo assim seus maiores investimentos até então o projeto de Greenfield e os investimentos para os reforços e as melhorias aí das linhas de transmissão. Fora que esses projetos aí, a ISA-CTEP ainda tem outros ativos em construção, né, como o Minuano, Triângulo Mineiro, Riacho Grande, Piraquê e Jacarandá. Em relação à sua alavancagem, o endividamento da ISA-CTEP está em 2,74 vezes dívida líquida EBITDA, apesar de que assim não é tão tranquilo não, né? Isso porque mesmo ela sendo uma empresa de transmissão com alta previsibilidade de receita, se chegar a 3 vezes dívida líquida e EBITDA já começa a incomodar mesmo uma empresa nesse nível. Lembrando que a maior parte da dívida também da ISA-CTEP está nas debêntures atreladas à inflação, ao IPCA. Agora vamos à nossa análise histórica horizontal, começando pela receita líquida, e a gente pode ver que ela é crescente ao longo do tempo, e em 2016 ocorreu um não recorrente que foi lá em cima, mas depois voltou ao normal e a receita continuou subindo, fechando o ano de 2022 em 5,6 bi de receita. No caso do EBITDA, teve aquele mesmo não recorrente em 2016, mas depois voltou ao normal, continuou bem constante, né? Sendo que também no ano de 2022 foi um pouco mais fraco do que 2020 e 2021. E como tem essas distorções do resultado IFRS, para ficar melhor ainda, ficar mais sucinto, aqui eu trouxe a geração de caixa a partir do FCO, né? Geração de caixa operacional da ISA-CTEP, porque aqui no fluxo de caixa operacional a gente tem a representação de todas as entradas e saídas financeiras referentes ao operacional da companhia mesmo. E ela teve como seu melhor ano 2013 com quase 2 bi de FCO, e depois caiu bastante, provavelmente foi por causa dos vencimentos, né? Os ciclos das RAPs aí que foi vencendo até atualizar, até renovar. Aí ela passou 2014 até 2017 mais baixo, e em 2018 já começou a aumentar novamente e por fim fechou 2022 com 600 milhões de FCO. No caso dos dividendos, a ISA-CTEP é bem consciente também na forma que ela estruturou a política estatutária dela, né?
que prevê a distribuição de 25% do lucro líquido IFRS, e ela também adota a prática de distribuição de proventos de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, que diferencia aí da Taesa, que só faz o pagamento dos dividendos conforme o resultado IFRS. E é importante que ela use mesmo como base o resultado regulatório por conta dessas distorções que eu comentei antes que tem do resultado IFRS, então a ISA-CETEP tá certa aí nesse ponto. Atualmente ela se encontra com um dividend yield de 3%, tendo em vista que o último pagamento foi de JSCP em 11 de 4 de 2023, 90 centavos por cota, e nós já sabíamos, né, que isso iria acontecer. Até no último vídeo da ISA-CETEP eu comentei isso aí, que provavelmente os dividendos iriam começar a diminuir, já era esperado. E acaba que a maioria das pessoas investem nessa empresa pensando nos dividendos, mas olha, minha opinião pessoal aqui é que os dividendos devem ser a última coisa a ser vista, a ser analisada. Primeiro se analisa os fundamentos, resultados da empresa, se ela é uma empresa boa e realmente gera valor, os dividendos serão consequência desses bons fundamentos aí para ela remunerar o acionista. Agora, no caso do endividamento aqui, a ISA-CETEP até 2018, ela não passava muito dos 3 bi, mas depois disso, ela começou a subir bastante seu endividamento, até 2021 chegava a 7,4 bi, mas se a gente buscar a relação de dívida líquida e EBITDA, ela se encontra assim, até tranquila no anualizado, né? Ela tem um histórico assim bem baixo de endividamento e, como já vimos, o resultado trimestral nesse primeiro tri de 2023 ficou em 2,74 vezes dívida líquida e EBITDA. E antes da gente ir pro checklist final e deixar minha opinião sobre investir na ISA-CETEP, se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, assim você não perde nenhuma análise e você ainda pode acompanhar aqui a construção da carteira de investimentos aqui do canal. Já temos alguns vídeos aí sobre como a gente está portando e estruturando ela. Sem mais delongas, vamos aqui ao nosso checklist final. E o primeiro ponto é a governança corporativa. A ISA-CETEP tem um free float sim, mais baixo, sendo que é quase inexistente nas ordinárias, 80% de tag along nas ON, que tem pouquíssima liquidez, 0% nas PN, né, em pleno 2023. Isso é bem perigoso para o acionista minoritário. Fora que ela está no nível 1 de governança, e só que pelo menos no quesito remuneração dos executivos, ela está até tranquila, tá de uma maneira assim, mais saudável. Mas só pelo free float, free float e pelo tag along já complica bastante nesse quesito de governança, fora que ela tem o dedo do governo aí na parte da controladoria, né, nas ordinárias, com a Eletrobras. Segundo ponto, lucratividade. Como uma empresa de energia, não tem nem o que dizer, né, é uma empresa que continua gerando lucro para os acionistas no longo prazo, mas também, né, com o setor de transmissão as coisas ficam muito mais tranquilas pelas margens altas e pela alta previsibilidade de receita gerada. Terceiro ponto aqui é a geração de caixa. Analisando o histórico de geração de caixa operacional, a gente pode ver que é uma empresa que não tem aquela constância assim na geração de caixa, então o negócio aí acompanhando. Se bem que ela teve um período assim muito bom, aí ela deu uma diminuída de novo, só que ela tá recobrando, o negócio aí acompanhando daqui para frente como vai se portar. Outro ponto aqui é o endividamento que a gente tem no checklist. Nesse quesito, ela se encontra até crescente, né, no endividamento, mas quando a gente pega no nível de alavancagem, a gente pode ver que tá assim dentro dos conformes, até porque uma empresa com previsibilidade de receita assim tá tranquilo, tem que ser uma dívida muito alta para a empresa se incomodar. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre investir na ISA-CETEP. Depois dessa nossa análise que fizemos, a ISA-CETEP tem um bom market share, muitas linhas de transmissão, tem feito muitos investimentos, aí naturalmente aumenta o endividamento e isso afeta o resultado como um todo. E um detalhe, na primeira análise aqui que eu fiz aqui no canal da ISA-CETEP, eu coloquei, né, eu falei que os dividendos iriam cair, eu já comentei isso antes, realmente caíram, então já era esperado, não fiquem alarmados aí por causa só dessa parte de dividendos. Olha ele por último, faz uma análise aí dos fundamentos, dos resultados da empresa e não se preocupa com isso. É o seguinte, ela está colocando em prática aí a evolução dos ciclos da RAP, da Receita Anual Permitida, que já tinha anunciado aí anteriormente. Mas de toda forma, o que mais me incomoda aqui, primeiro nessa empresa, é o free float, sim, bem baixo nas ordinárias, e isso, querendo ou não, implica em maior risco para o investidor. Segundo, aí ela tem só 80% de tag along nas ordinárias,
e já que não tem liquidez nem faz diferença, né, para a gente montar uma grande posição, e 0% nas preferenciais, que também é um dado ruim de governança, e terceiro, a gente tem o governo aí no meio, e isso aí são critérios o bastante para ela não entrar na minha carteira, mas eu acredito que tem outras empresas de energia do ramo de transmissão muito boas para a gente dar uma analisada, inclusive, só me engano, a gente já colocou algumas aqui na carteira do canal. Um último detalhe, tem muita gente que acaba investindo na ISA-CTEP só por conta do Luiz Base e por conta dos dividendos da empresa, mas quando você for investir numa empresa, eu te falo aqui, analisa ela, entenda bem sobre o setor, não invista nela por causa do investidor A ou por causa do investidor B, e não vai para uma empresa também só em busca dos dividendos, faça uma análise mais criteriosa. E por fim, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações e você quer acompanhar outras análises, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.